Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gabriel Batley e você está no vídeo do nosso desafio, lendo a Bíblia em 90 dias. Que Deus te abençoe. Esse vídeo vai ser bem rápido porque eu tô atrasado para uma reunião. Me perdoe, gente, a pressa, a correria. Esse ano começou mais rápido do que eu possa acompanhar. Então, sem perca de tempo, vamos ao nosso comentário. Os capítulos que a gente vai comentar hoje é do capítulo 13 ao capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. Isso corresponde ao 24º dia do nosso desafio. E os capítulos de amanhã são 1 Samuel 21 até 2 Samuel capítulo 1, tá bom? Rapidinho, vamos ao comentário. Capítulos número 13 até o capítulo número 20 é a segunda grande parte do primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel é dividido em 3 grandes partes. A primeira delas é o início do ministério de Samuel, o primeiro reinado, que é o reinado de Saul, e isso vai até o capítulo número 12. Quando a gente chega no capítulo 13, acontece algo que vai mudar completamente o cenário de Israel. A troca do rei. O que vai acontecer? A troca do rei acontece primeiro no céu, para depois acontecer aqui na terra. E aqui é algo muito incrível. No primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 13, a gente vai ver o governo de Saul em crise, em queda. A gente vai ver Deus falando para Samuel que rejeitou Saul. Por quê? No capítulo 13, a gente vai ver Saul oferecendo sacrifício. No verso de número 9 diz: Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Quando a gente vai ver, quando um rei tenta fazer aquilo que não lhe cabe, quando uma pessoa já foi honrada por Jesus e foi colocada na posição de rei, e ele apressado, porque via que o povo se espalhava, ele tomou o lugar de sacerdote. Por mais que você seja pressionado, estou falando para você que está do outro lado, por mais que você seja pressionado a fazer alguma coisa, pastor Gabriel, estou sendo pressionado a fazer tal coisa no meu trabalho, na minha igreja, não lhe cabe, não foi o que Deus mandou você fazer, não foi o que Deus quer que você faça, a missão não é para você, não faça. Não faça. Saul começou a ser rejeitado por isso. A gente vai ver muita coisa acontecendo. A gente vai ver Saul sendo reprovado mais uma vez. Samuel mandando Saul destruir os amalequitas e Saul não teve coragem de destruir. A gente vai ver Saul tomando decisões erradas e isso fez com que ele fosse afastado. Do capítulo 13 ao capítulo 20 a gente vai ver Deus tirando essa unção de Saul. E quando essa unção sai de Saul e é colocada sobre Davi, a gente vai ver isso acontecendo lá no capítulo número 16, o Espírito do Senhor toma posse de Davi e um espírito maligno entra em Saul. Porque quando a gente perde o Espírito Santo, quando o Espírito Santo sai da gente, a única coisa que fica é uma brecha vazia que é ocupada pelo diabo. É ocupada pelo diabo. Lembra da parábola de Jesus, lá no Evangelho de Mateus? Jesus diz que o demônio, quando vê a casa, vazia, vai e traz mais 7 demônios piores do que ele. Você lembra que Jesus falou isso? O Espírito Santo limpa a casa, deixa tudo ok. Mas quando o espírito maligno volta e rodeia e vê a casa vazia, ele chama mais demônios piores para habitar aquela casa. E foi o que aconteceu com Saul. Lembra que eu falei nos capítulos anteriores lá que Saul foi cheio do Espírito Santo e profetizou com os profetas e Saul foi empoderado pelo Senhor? Pois bem, Saul não teve zelo com as coisas de Deus e aconteceu isso na vida dele. Quando a gente vai ver no capítulo 16, a gente vai ver Deus trazendo um menino segundo o coração dele. Porque é melhor ser um menino segundo o coração de Deus do que ser um homem segundo o seu próprio coração. É melhor ser um menino segundo o coração de Deus do que ser um homem segundo o seu próprio coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Davi é ungido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, Davi derrota Golias pela força do Senhor. E Davi começa a ter a sua fama sendo espalhada.
E essa fama ocasionou o quê, pastor Gabriel? O que essa fama ocasionou? Ocasionou a perseguição. A perseguição de Saul para com Davi. Aqui a gente vai ver que Saul poderia ter aproveitado. Rapaz, Davi foi escolhido por Deus mesmo. Aonde ele entra para dar a sua participação na batalha, Deus dá a vitória. E ele poderia ter aproveitado isso e ter esperado morrer para depois Davi assumir. Imagina se Saul muda o pensamento. No texto bíblico que a gente leu desses capítulos, a gente vai ver que Saul, ao ouvir o cântico das mulheres, tem o seu coração tomado de inveja e de ira. Porque as mulheres dizem, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Se o coração de Saul fosse, ainda bem, eu não preciso arriscar a minha vida. Eu tenho um soldado que é o primeiro soldado. Eu vou colocar Davi como meu general. Ele vai guerrear todas as batalhas por mim e como Deus está com ele, ele vai ganhar tudo. E quando eu morrer, ele assume. Ele teria tido uma vida muito mais tranquila. Mas o ciúme destrói pontes. A confiança. Você delegar tarefa às pessoas, você constrói pontes. Não construa abismos, faça pontes. Quando a gente tem inveja, quando a gente tem esse egoísmo, a gente quebra, sabe? A gente destrói. Mas quando a gente delega, quando a gente confia, meu irmão, minha irmã, a gente constrói pontes. Há um ditado chinês que diz que se você quiser plantação por alguns meses, plante milho, porque rapidamente você vai ter fruto. Se você quer para um ano, plante algumas flores, porque em um ano você vai ter muitos frutos e você vai conseguir tirar muito dinheiro dessas flores. Mas se você quiser recursos para a vida toda, invista em pessoas. Porque somente confiando em pessoas é que você vai ter pontos para o resto da vida. Esse capítulo 13 ao capítulo 20, as coisas importantes que acontecem. A queda do reinado de Saul e a perseguição a Davi. Davi é escolhido e logo em seguida começa a sua prova e a sua perseguição. Você foi escolhida e talvez você esteja nesse momento de prova ou perseguição. Mas se Deus te escolheu, está escolhido, meu irmão. Descansa. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Esse vídeo foi mais rápido do que o de costume, mas amanhã eu prometo que eu faço um vídeo mais detalhado para você. Um beijão. Fica na paz do Senhor. Amanhã, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21 até 2 Samuel, capítulo 1. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Se não é inscrito, inscreve-se aqui. Tchau, tchau.